irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós temos dedicado vários programas ao Concílio Ecumênico Vaticano II, porque a Igreja está celebrando 50 anos da abertura desse concílio. E eu fui passando documento por documento. Talvez você não vai logo recordar-se, mas quando eu fiz a apresentação do primeiro texto, eu lembrei justamente o seguinte, que eu não ia poder aprofundar em cada um dos documentos, mas eu queria dar assim ao menos uma linha geral para situar você e para despertar em você o gosto para se debruçar sobre esta riqueza que é o Concílio Vaticano II, que procurou dar uma resposta aos principais problemas da Igreja 50 anos atrás, mas respostas que ainda continuam e vão iluminar a Igreja para sempre. Porque essa foi uma característica também dos concílios anteriores. Quer dizer, muito daquilo que nós vivemos, professamos e acreditamos é fruto de definições de concílios. Concílios realizados no Oriente. E falando em Oriente, hoje eu vou apresentar o documento ainda que não havia apresentado, o último do Concílio Vaticano II. É o Decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre as igrejas orientais. E aqui é preciso lembrar o seguinte, nós, aqui no Brasil, a maioria do povo pertence à chamada Igreja do Ocidente, que é uma igreja que segue o rito latino, que tem como fonte deste rito Roma. E os ritos foram nascendo pouco a pouco na igreja. O rito isso é como rezar, como celebrar um sacramento. Como o Papa rezava em Roma, aquilo deu origem ao rito latino. Os bispos iam a Roma, rezavam com ele, aprendiam com ele, aplicavam em sua diocese, até que começaram a ser editados os livros oficiais e hoje é uma unidade de celebrações. Mas a igreja, não podemos nos esquecer, ela teve uma grande, tem ainda, mas teve uma grande força nesse campo de ritos, de dogmas, lá no Oriente. Porque tem que lembrar que os apóstolos saíram anunciando o Evangelho, fundaram muitas comunidades, e às vezes uma comunidade dessa passou a ter um rito próprio, a rezar em sua língua, a ter um gesto, uma maneira, gestos próprios, maneiras próprias de celebrar os sacramentos, celebrar a Eucaristia, celebrar o culto divino. E a igreja faz questão que esses ritos sejam mantidos. Aqui no Brasil, há igrejas, especialmente nas grandes capitais, há igrejas de outros ritos, porque às vezes vieram pessoas desses países, tiveram sacerdotes aqui, tiveram a proteção da igreja. Então, essas igrejas orientais, elas estão ligadas à Igreja Católica, quer dizer, aceitam o primado do Papa, do Bispo de Roma. As igrejas ortodoxas, sobre as quais eu já falei, essas não aceitam. Temos sacramentos em comum, aceitamos o sacerdócio deles, mas elas não aceitam o primado do Papa, do Bispo de Roma. As igrejas orientais, diferentemente, aceitam, e a própria Igreja de Roma é a primeira a pedir que os seus ritos sejam mantidos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos igrejas maronitas, melquitas, ucranianas. Se você for participar de uma dessas celebrações, de uma dessas igrejas, vai estranhar o modo, eles dão muito valor ao canto, os paramentos são belíssimos, muito mais ricos que os nossos do Ocidente, muito incenso, são cerimônias muito mais longas. E a gente, na língua original, ucraniano, língua, às vezes, daqueles povos do Oriente que não são as nossas línguas. E difícil para nós entender, mas são de uma riqueza belíssima. Se você tiver a oportunidade de participar, pode comungar, porque são do nosso rito, da nossa igreja. Mas eu volto a dizer, são riquezas da igreja,
porque nasceram muitas vezes a partir de um apóstolo, a partir de um grande santo, como aí estamos falando agora do rito latino, lá em Milão, o rito ambrosiano. Mas sobre essas igrejas orientais eu volto a falar no próximo bloco. A Igreja Maronita existe há cerca de 1.600 anos. É uma igreja cristã do rito oriental tradicional no Líbano. Os maronitas são os cristãos católicos orientais que devem seu nome ao fundador São Marum. Essa igreja começou a mais aparecer na região do Líbano, no Líbano, nesse Vale dos Santos. E esse vale, porque todos os santos da igreja maronita, todos passaram nesse vale. Desde a fundação dela, ela foi católica. Até hoje, ela segue o Papa em tudo, na fé, dogmas, tudo que é da igreja católica apostólica romana no mundo. A arquitetura é diferente. Por dentro ela é feita de pedras. Durante a missa, outras diferenças podem ser vistas, como as leituras que sempre são do Novo Testamento. E o rito maronita prevê a celebração da missa em língua sírio-aramaico. Padre Elias Caran, que é pároco da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, fala do ritual próprio que ela tem. Nas missas, temos as duas grandes partes de missas, que são a primeira parte igual à missa latina, tem a parte da palavra e a parte da Eucaristia, são iguais, só que o ritual é diferente, as orações são um pouco diferentes. São orações da Igreja Católica, confessando a fé na Santa Trindade, em Jesus Cristo, ressuscitado também, só que de um jeito um pouco diferente. Quando a gente vai passar ou vai assistir alguma coisa da missa, mas vai perceber que são coisas católicas a 100%, só que é a primeira vez que a pessoa ouve esse tipo de oração. O padre, o paramento dele é diferente. O padre não senta atrás do altar, ele senta do lado do altar. A autoridade máxima para os maronitas é o patriarca, que hoje é o cardeal Bishara Boutros-Ghali. O patriarca é chefe supremo dos maronitas no mundo, mas como referência católica no mundo, mesmo o patriarca segue o Papa Francisco hoje no mundo. A padroeira é a Nossa Senhora do Líbano e a Igreja Maronita tem seus santos, como São Charbel, São Marum, Santa Rafta e São Nantala. Os santos fazem grande parte da Igreja Maronita. A Igreja Maronita tem também os outros santos que são da Igreja Católica, que tem uma presença muito grande também no Líbano, quando a gente fala São Francisco, Santa Teresinha, Santa Rita. Então, tudo isso para mostrar que é uma igreja que faz parte da Igreja Católica. Hoje existem igrejas maronitas no mundo inteiro.